E aí a gente começa a live e eu falo um pouco sobre essa oração, que ela é bem forte mesmo. Vamos lá. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu te louvo, bendigo e exalto ao teu nome, te rendendo graças, louvores e adoração. Principalmente, Senhor, te agradecendo por mais um dia de podermos estar, Pai, na tua presença, Senhor. Obrigada porque mais uma vez o Senhor nos concedeu vida para que pudéssemos ter alinhamento com o Senhor e relacionamento com o Eterno, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada por mais uma live, muito obrigada por mais uma semana completa na tua presença. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos conduzido e o Senhor continuará nos conduzindo durante esse final de semana também, Pai. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que desde já o Senhor já tome o domínio e o controle desta live nas tuas mãos, Espírito Santo. Eu entrego totalmente o comando desta live nas tuas mãos. Que não seja eu a falar, mas seja o Senhor através da minha vida. Passo maternais nos meus lábios, Senhor. Santifica os meus ouvidos. Vem, Senhor, sobre o meu intelecto, Pai. Me esvazia de mim mesmo, Senhor, e me enche da tua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor também visite cada homem, cada mulher que está nesta live, Pai. Que o Senhor toque, Senhor, nas mentes, tirando toda preocupação, todo embotamento mental. Que o Senhor, ó Pai, acalme as almas. Acalme, Senhor, todas as preocupações, para que possamos, Senhor, discernir e entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus, toda manifestação e movimentação das trevas é anulada agora, paralisada pela autoridade que há no nome de Jesus. Nós selamos nas regiões celestiais os umbrais de onde ocorre esta live com o sangue do Cordeiro. Declaramos que os teus anjos sentinelas e os anjos de guerra, anjos escudeiros, que são do teu exército, Pai, sob o comando de Miguel, começam a se posicionar ao nosso favor, ao nosso redor. Nós amarramos também, Senhor, todos os espíritos imundos, ó Pai, de religiosidade, de idolatria, de facção, de dissensão. Pai, em nome de Jesus, é amarrado também que os teus anjos amarrem com cordas de fogo agora todo principado, potestade, dominadores das trevas, dos ares. Nós selamos, Senhor, a internet, nós selamos, Senhor, todos os aparelhos eletrônicos. Declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, Pai. Nós declaramos que todo infiltrado de Satanás vai ser consumido pelo fogo da presença e que sobre tua palavra e sobre o teu nome todo joelho se dobrará. Derrama sobre nós, Espírito Santo de Deus, a palavra de sabedoria, o espírito da sabedoria. Derrama sobre nós o espírito da sabedoria e também o espírito da revelação da palavra, para que possamos ter compreensão e entendimento daquilo que a tua palavra tem para nos dizer. Não apenas letra, mas sim com o espírito, para que possamos ser alimentados e direcionados de acordo com a tua vontade e o teu querer durante esta manhã. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu só arrumar aqui que meu celular está querendo cair. Pronto, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Que o doce amigo Espírito Santo, amém, esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Se existe alguém aqui de primeira vez, saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, amém. Fazemos o devocional todos os dias, de segunda a sexta, às 7h45 da manhã. E nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento agora, no livro de 2 Reis, capítulo 12 e capítulo 13. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então? Orar não, vamos ler. Depois que a gente fizer o devocional aqui, as leituras, eu entro no tema lá da oração que nós estávamos falando. Amém? Parabéns, minha irmã. Glória a Deus, aleluia. No final nós vamos orar por você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pois hoje é o dia em que Ele escolheu para que você descesse sobre a terra e se cumprisse através da sua vida e sobre a sua vida aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele preparou desde a eternidade. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. 2 Reis, capítulo 12. Diz assim, o reinado de Joás em Judá. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe chamava Zíbia de Berseba. Praticou Joás o que era justo perante o Senhor, durante toda a sua vida, atendendo às instruções do sacerdote Joiada.
Contudo, os altares das colinas não foram extintos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses lugares idólatras. Povo de Deus, mas um ponto aqui. A gente está vendo que está passando. Entra rei e sai rei. Entra rei e sai rei. E por mais que o rei entre, que ele seja fiel a Deus, por mais que ele venha de uma linhagem ali, de famílias que cultuam o Senhor, vocês conseguem entender que até agora nenhum deles conseguiu destronar os altares que foram levantados ali por Jezabel e Acabe, e até alguns altares antes de Jezabel e Acabe, eles ainda não foram destronados. Existem aqui, então, entra rei e sai rei. Entra autoridade e sai autoridade. E os altares demoníacos ainda estão lá de pé. E o Senhor fala de uma forma muito clara aqui que isso acontece até os dias de hoje. Como, Michele? Vamos lá, dentro da igreja. Levanta pastor, sai pastor. Levanta pastor e sai pastor. E os altares de Baal ainda continuam dentro do corpo de Cristo. Ainda continua as mesmas visões humanas, as mesmas visões teológicas sem a presença do Espírito, que muitas vezes está cultuando demônios, dando legalidade para o povo de Deus. E isso tem a ver, olha como Deus é maravilhoso. Gente, Deus é maravilhoso. Deus conecta todas as coisas. E isso tem a ver também com o tipo de oração que foi feita ontem. Porque existem algumas coisas que foram quebradas naquela oração que eu mandei para vocês, que o povo acha que não tem problema. Que o povo acha que não dá nada você fazer. Só que abre uma legalidade tremenda. E às vezes esses altares aqui, que entra geração e sai geração, entra geração e sai geração, está sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém? Vamos lá. Então Joás ordenou aos sacerdotes: ajuntai toda a prata trazida como dádiva sagrada à casa de Yahvé, o dinheiro coletado no recenseamento, as ofertas individuais e toda a prata que cada pessoa trouxer voluntariamente para o templo do Senhor. Voluntariamente. Então, toda oferta, tudo que o Senhor pede é de forma voluntária, ele não te obriga a nada. Até mesmo o teu coração, você tem que ofertar ao Senhor de forma voluntária. É voluntariamente. Eu sou uma voluntária da obra de Deus. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor tem que ser de livre e espontânea vontade. Que cada sacerdote a receba dos ofertantes para que os estragos do templo sejam consertados, onde quer que se encontrem. Então, para aqueles que falam, ai, Deus na nova aliança não cobra o dízimo. Realmente, querido. Mas a gente vai ver lá que é para quê? Para que se mantenha a obra, para que se mantenha o custo com os órfãos e viúvas. E aqui no Antigo Testamento também era para isso. Para que serviam as ofertas? Para que se reparasse os estragos no templo. Isso se perpetua até os dias de hoje. Só que tem que ser de forma voluntária. Se você não sentiu de dar, não dê. É isso que a palavra fala. Não dê por obrigação, porque não vai subir com um aroma suave às narinas do Senhor. A gente tem que dar porque a gente reconhece que Cristo, amém? Que Cristo morreu naquela cruz por nós, que nós estamos abençoando aquela casa sacerdotal, que nós estamos abençoando aquele homem, aquela mulher de Deus, mas por reconhecimento, não por obrigação. Ora, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes não tinham ainda restaurado o templo. Por esse motivo, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes e lhes indagou: por que ainda não consertastes as partes danificadas do templo? De agora em diante não recolhei mais prata com vossos tesoureiros, mas destinai-as para as restaurações. Vamos lá. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhum dinheiro do povo, nem se encarregarem dessas reformas do templo.
Aqui o rei tirou a responsabilidade dos sacerdotes. Por quê? Porque o rei aqui queria que o povo entendesse que a responsabilidade de cuidar do templo é de toda a comunidade, e não somente de um homem. E não somente de um. A irmã colocou aqui, os pastores deveriam não mais cobrar o dízimo e o povo tem que entender a palavra. Por que os pastores ainda pregam o dízimo? Porque falando, o povo não dá. Imagina se não falar. Ai, mas Deus é Deus para fazer prover. Óbvio, Deus é Deus para fazer prover, mas Deus quer tratar o coração do povo. Então, enquanto ainda tiver que falar, vai ser falado. Porque o povo não entendeu que o corpo, amém, que a igreja é o bem comum. O povo ainda tem a visão, né? Aqueles que ainda são imaturos na fé, ainda tem a visão de que a igreja é do pastor. A igreja não é do pastor. A igreja é de Deus. Todo mundo usufrui. Todo mundo. Então aqui o rei falou, não, os sacerdotes vão pegar, não vão recolher mais prata e os vossos tesouros, mas destinai-as para as restaurações. Vamos continuar. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhum dinheiro do povo, nem se encarregarem dessas reformas no templo. Mas o sacerdote Joiada tomou uma caixa, fez o buraco na tampa. Isso daqui, vamos lá. Mas o sacerdote Joiada tomou uma caixa, fez o buraco na tampa e colocou ao lado do altar do lado direito de quem estava entrando no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada depositavam ali todo o dinheiro que se trazia ao templo do Senhor. Quando eles viam que já havia muita prata na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e punham tudo em sacos encontrados no templo do Senhor. Michele, a minha visão ainda é exatamente essa visão aqui, e eu concordo com o que a irmã disse. Por quê? Michele, se um dia o Senhor quiser que eu tome conta de algum templo físico, que eu não sei qual é a vontade de Deus, eu não vou fazer um momento de palavra, de ministração da palavra. A caixa vai ficar lá. A caixa vai ficar lá, na entrada. Bem ali, do lado do altar. E quem sentir voluntariamente de ir e entregar suas ofertas, vai. Porque isso daí entra onde a irmã falou. Você gera uma consciência na pessoa. E se não tiver ali, né, dinheiro, Deus vai trazer. É triste porque as outras pessoas vão ter pessoa que não vai entender. E não vai receber semente. Ai, você está aplicando então a teologia de que se você não dá, é a teologia da prosperidade. Você precisa dar o dízimo para você receber. Não, querido, não é nada disso. A palavra não tem nada a ver com isso. Só que uma coisa é certa. Como que você colhe sem plantar? Como que a gente colhe alguma coisa sem semear? Se todas as árvores do céu vieram com uma semente, as árvores da terra vieram com uma semente. E essas sementes, elas geram outras sementes. E essas árvores vai dando fruto, que vai dando outro. Gente, é uma questão tão lógica. O problema é que Mamon está dominando o mundo. Mamon está dominando o mundo. Glória a Deus, Sara. Louvado seja o nome do Senhor, porque existem homens que fazem isso. Eu também conheço um pastor que faz isso, que é o Leandro Spencer. Ele faz exatamente isso. Ele não abre momento de oferta. Ele deixa a caixinha lá. Ele deixa lá. E o sobrenatural acontece. Porque as pessoas entenderam. As pessoas entenderam isso. Nos Estados Unidos também é assim. Agora aqui, o povo é movido por dinheiro. Não é à toa que o Brasil é um dos países que tem mais corrupção. Por quê? Por causa da regência de Mamon. Vamos lá, então. Quando eles viam que já havia muita... já tiremos. Versículo 11. Uma vez conferido o dinheiro, era entregue aos empreiteiros contratados para as obras do templo do Senhor. E estes o empregavam pagando os carpinteiros e os construtores que trabalhavam na casa de Yahvé.
Os pedreiros e escultores, e na compra da madeira e pedras lavradas, e destinadas à restauração do templo. Contudo, a prata trazida à casa de Yahvé não era usada na confecção de taças de prata, nem apagadores, cutelos, bacias para aspersão, trombetas e nem objeto algum de ouro ou prata para o templo do Senhor. Porquanto a entregavam totalmente aos trabalhadores que se responsabilizavam por administrar essa verba nos reparos que o templo necessitava. Nessa época, não se exigia prestação de contas do que se pagavam aos empreiteiros e trabalhadores, pois todos agiam com honestidade. Então, aqui não existia a corrupção do povo ir lá e desviar a verba. O povo ainda era temente ao Senhor. Amém? Entretanto, todo o dinheiro oferecido pela expiação de um delito, pecado ou culpa não era destinado às reformas da casa de Yahvé, mas entregue aos sacerdotes, porquanto lhes pertencia. Vamos lá. A morte de Joás. Nesse tempo, Hazael, rei da Síria, atacou a cidade de Gate e conquistou. Depois, Hazael decidiu marchar contra Jerusalém. Joás, rei de Judá, tomou todos os objetos sagrados que seus pais, Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, tinham consagrado, e tudo que ele mesmo havia oferecido, como também todo o ouro que estava no tesouro da casa de Yahvé e no palácio real. E o mandou a Hazael, rei da Síria, o qual desistiu de invadir Jerusalém. O restante da história de Joás e todos os seus feitos não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? A traição dos servos de Joás. Levantaram-se 2 servos de Joás e conspiraram contra ele, e o mataram na casa de Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. O rei Joás morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Amazias passou a reinar em seu lugar. Capítulo 13. Reinado de Joacás, rei de Israel. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele havia feito Israel pecar. Não os abandonou. Por esse motivo, a ira de Yahvé se acendeu contra Israel, e por longo período o Senhor os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, porquanto observou todo o sofrimento que o rei da Síria impunha sobre Israel. Então o Senhor providenciou um salvador para Israel, que libertou os filhos de Israel do jugo dos arameus, e puderam voltar a morar em suas tendas como antigamente. Entretanto, continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia conduzido Israel a cometer. Além disso, obstinaram-se no erro, permitindo que o poste ídolo permanecesse em pé e sendo cultuado entre eles em Samaria. Então, aqui, aqueles altares que a gente leu lá atrás continuaram em pé. Aqui, o rei Jeoacás, amém, viu, clamou ao Senhor, Deus concedeu o favor, Deus viu que o povo estava sofrendo, levantou um salvador, só que ainda continuava alguns altares de pé. E isso acontece sobre a minha vida e sobre a tua vida e sobre a igreja. É por isso que lá no jejum nós estamos destronando todos os altares que possam estar ainda levantados na nossa vida. Porque às vezes, povo de Deus, é isso que acontece, são ciclos, e isso não é maldição, mas enquanto é maldição hereditária, amém? Mas enquanto os altares demoníacos que existem sobre a igreja e sobre as nossas vidas não forem derrubados, não haverá paz. Não vai ter plenitude. Não vai ter fluir do Espírito Santo de Deus. Vamos continuar aqui, que aí eu volto lá. Assim, de todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros,
10 carros de guerra e 10.000 soldados da infantaria, porquanto o rei da Síria havia destruído a maior parte do poder militar de Joacás, reduzindo-os a pó. Ora, os demais feitos de Joacás e tudo o que realizou, bem como a sua glória e poder, porventura não estão todos nos registros do livro da história do rei de Israel? Joacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho reinou em seu lugar. Vamos parar aqui para a gente entrar aqui nesse ponto, amém? O Senhor está falando muito sobre altares que precisam ser derrubados, sobre altares que precisam ser quebrados das nossas vidas. Aquela oração que eu mandei ontem no grupo, de libertação, que ela faz parte da grande renúncia, ela faz parte da oração lá do jejum romper de libertação, aquilo ali é uma derrubada de altar. Vários pontos daquela ministração, daquela oração, são derrubadas de altares. Só que as pessoas acreditam e acham que aquela oração é uma oração sem fundamento, sem pé nem cabeça. Tem gente que não entende e questiona. Um exemplo prático, que muita gente questiona e acha que é normal, mas que é um altar demoníaco terrível. Eu vou ter que falar aqui. Na parte, amém, em que fala ali sobre o sexo anal, amém? Eu espero que a plataforma não me bane, não venha me banir, mas eu preciso falar sobre essa prática sexual, que é ilícita. Ela é ilícita aos olhos do Senhor. Só que existem pastores e pastoras que falam que não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque aquela prática dessa que eu acabei de falar para vocês era um dos rituais, uma das ofertas que as sacerdotisas de Jezabel, as sacerdotisas de Baal, faziam. Uma delas. Quando a gente tiver a Masterclass, eu vou falar mais profundo sobre isso. Então, aqui, se você, querido e querida irmã, tem essa prática, se arrependa em nome de Jesus. Porque abre porta para maldição terrível sobre a sua casa e sobre a sua família. É um altar demoníaco. Só que tem pastor, como eu já ouvi, que fala assim, que dentro de 4 paredes, junto com o seu cônjuge, pode tudo. Não, não pode. Não pode tudo. E essa prática, aquela que foi quebrada naquela oração, que eu sei que teve muita gente que falou, isso é um absurdo, o que tem a ver? É Bíblia. É uma prática sodomita. Veio de quando os anjos caídos, sabe de onde surgiu aquela prática? De quando os anjos caídos, eles estavam ali sobre a face da terra e eles tiveram relação com a criação. E ali, a prática, a perversão sexual entrou sobre a humanidade. Então, o homem começou a pegar homem. Ou então, o homem com mulher começou a ter essa prática, que é ilícita aos olhos do Senhor. Porque, povo de Deus, a porta dos fundos, ela só tem é excremento, é lixo, sujeira. Sujeira. Se fosse para ter prazer, Deus não tinha feito a porta da frente, a porta da entrada. Então, ali é lixo. O que está representando ali? Você está colocando a semente, homem, você está colocando a semente que Deus te deu. Vamos lá. Já que Deus, eu vou falar, tá? E que o Senhor guarde aqui a live. Deixa eu te falar, povo de Deus. Por que será que muita gente tem problema na área financeira e não sabe? Mas eu pago as minhas contas, mas eu trabalho, mas eu faço isso, mas eu falo aquilo outro. Às vezes, você teve práticas na sua adolescência, na sua época de solteiro, ou na sua época de casado agora, que você está matando a semente que Deus te deu. Porque o homem carrega a semente e nós, mulheres, somos o quê? O terreno fértil. Nós somos a terra onde o homem lança a semente e dessa semente nasce um fruto. Então, raciocina aqui comigo. A prosperidade também está atrelada
a sua vida sexual. Se você não tem uma vida sexual ativa com o teu marido, você está travando a prosperidade e a bênção prosperidade da tua casa. Porque o ato sexual com o teu marido é uma adoração ao Senhor. Você sabia disso? Que a adoração do Senhor não é somente a gente ir para o domingo e adorar, ou ficar no seu momento de devocional e liberar palavras e adorar Ele em tudo que você faz. Não. Se você é casado com o teu cônjuge, você precisa ter um momento de relacionamento com ele, porque isso é uma adoração ao Senhor. Sobe como um aroma suave às narinas do Pai, porque o Senhor fez isso. O sexo é criação de Deus. Quem deturpou e perverteu foi o capeta. Só que todas as vezes em que você muda a ordem das coisas e que você faz aquilo que é reprovável ao Senhor, isso traz consequências. Então vamos lá. Lembra a prática que eu falei aqui agora de acessar a porta do fundo? Essa prática, o que acontece? O teu cônjuge está liberando a semente da prosperidade no lugar podre, contaminado, de excremento. Gera vida ali? Não, vai gerar o quê? Morte. Então, muita gente não entende quando a gente destrona esse altar naquela oração. Fala, meu Deus, mas como que já se viu? Me falaram e me ensinaram que tudo eu posso. Não, não pode não, querido. Está trazendo morte sobre a tua vida. Além de estar trazendo morte financeira, está levantando o trono demoníaco. Por quê? Isso é prática sodomita. Veio dos anjos caídos, que trouxe contaminação sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre os humanos. Existem rituais daquele povo que serve às trevas, que eles fazem somente a prática acessando a porta do fundo. Então o negócio é muito mais sério do que o povo imagina. Aí às vezes a pessoa está com a vida financeira travada e não sabe por quê. Você está tendo uma vida conjugal com o teu marido? Você está liberando a porta do fundo? Pare em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está trazendo maldição. Está trazendo maldição para você, querido. Está trazendo morte. As sementes estão sendo lançadas no lugar onde não tem vida. As sementes estão sendo lançadas no lugar onde é para sair. É para sair, não é para entrar nada. Aí as pessoas não entendem. Ai, mas tem gente que é próspero. Mas tem gente que é próspero. Deixa eu te falar. Você sabia que Satanás rouba o dinheiro que é do Senhor? Porque ele não é dono de nada. Ele rouba o dinheiro que é do Pai. Amém? Ele rouba o dinheiro que é do Pai para dar para aqueles que estão cultuando a ele como uma forma de aprovação. Deu para entender como que funciona? É uma prosperidade falsa. É o dinheiro que não veio da parte do Senhor. Para deixar a pessoa presa a ele. Aí o que acontece? A pessoa que não tem uma metanoia, que não tem uma mente de Cristo, que não entendeu nada do Evangelho, que não entendeu, que não sabe sobre contaminação espiritual, sobre altares que precisam ser derrubados, acha que está tudo bem. Porque o fulano está próspero, o fulano faz, e ele está cheio da grana, mas ele perdeu a alma. Ele não vai ver a face do Senhor. Ele não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Ele pode ter o ouro e a prata que a ferrugem corrói e a traça come. Mas ele não tem o principal, que é o quê? A vida eterna e a presença do eterno sobre a vida dele. Então não cai nessa, amém? Em nome de Jesus, de que você achar que é normal essas práticas, porque não é. Está levantando um altar demoníaco, está trazendo morte sobre a tua vida e traz uma série de consequências. Para quem fez ali a imersão de cura interior, uma delas foi falado ali. Eu não vou ficar falando aqui, porque esse assunto vai gerar polêmica. Não sobre vocês. Para vocês que acompanham já a live, vocês já são maduros, vocês entendem. Mas existem pessoas que estão entrando pela primeira vez e não vai entender. Mas na Masterclass de Jezabel eu vou falar. Eu vou abrir, eu vou explanar. Tá? Porque isso daí é muito sério.
Isso é muito sério. Existem muitas outras coisas, povo de Deus, que foi falado ali, que foi orado, quebrado ali, que o povo acha que é normal. Só que está fazendo o quê? Mantendo os altares nas colinas. E a vida não flui e não sabe por quê. Ai, mas por quê? Por que não flui? Ai, por que eu estou fazendo? Será que está fazendo tudo mesmo? É uma coisa que o Senhor pede para mim falar aqui. Se você que é casado, amém? Se você que é casado e você não consegue ter uma vida sexual ativa com o teu marido, com a tua esposa, tem alguma coisa muito errada. E deixa eu te falar, não é macumba não, tá? Não é inveja não. Vocês precisam, em nome de Jesus, perguntar ao Senhor onde foi dada a legalidade que precisa ser quebrado. Porque para uma família ser próspera, para uma casa ter prosperidade, nós precisamos ter uma vida conjugal sadia. Quando eu falo vida conjugal, que vocês conseguem entender para mim não ficar falando muitas palavras aqui que a plataforma pode achar que eu estou falando coisas que, amém, que pode violar. Nós precisamos ter uma vida conjugal sadia. É uma das formas de adoração ao Senhor. É uma das formas, amém, que nós nos conectamos com o Senhor. Você sabia disso, povo de Deus? Como? Um ponto. Vamos lá. Sabe ali quando Paulo fala que a mulher santifica o homem? Ele fala, ai, mas o marido não é cristão, mas a mulher, o posicionamento dela santifica o homem. Isso daqui, vocês vão entender. Vamos lá. Você, mulher, está cheia do Espírito Santo de Deus. Você está cheia da presença do Senhor. Você está buscando, você está jejuando. Amém? Quando você tem o seu momento de intimidade com o teu marido, você está liberando energia sexual, você está liberando vida sobre a vida dele. Logo, se você tem a vida de Deus, isso também passa para ele. Porque está tendo o quê? Um pacto de sangue, uma aliança. Ai, que loucura! Vamos lá. Quando se está nas trevas, da mesma forma que passa, amém? Da mesma forma que passa um espírito maligno para outro no ato sexual, acontece também quando nós somos cristãos. Deu para entender o porquê você, cristão, não pode deixar de ter relacionamento sexual sobre você, o seu casamento? Primeiro, que abre legalidade para demônio vir. E segundo, que é contra a lei do Senhor. Terceiro, que como há pacto de sangue, amém? E há essa transferência, você está automaticamente no mundo espiritual se conectando com o Senhor, os dois em uma só carne. Porque quando nós temos ato sexual com o nosso marido, nós nos tornamos um. Deu para entender como é sério? A prosperidade está atrelada. Michele, por que você fala que tem a ver? Vamos lá. Quando se tem um ato sexual, quem tem a semente? É o marido, né? E são milhões de sementes. Porque se você for estudar biologia, você vai ver que ali no líquido que sai, no líquido seminal, existem diversos, milhões e milhões de espermatozoides. Assim como as mulheres também, com o passar do tempo, vai diminuindo isso, mas nós temos muitos e muitos óvulos. Raciocina comigo. O espermatozoide é a semente. Os óvulos é o quê? A terra. Quando você fecunda, o que acontece? Gera vida.
Então, quando você tem um ato sexual com teu marido, mesmo que o óvulo não seja fecundado, no mundo espiritual se mandou uma mensagem de que eu estou trabalhando na terra, o Senhor vai liberar mais semente para aquele homem. E isso significa a semente do financeiro também. Por que você acha que Satanás trabalha tanto? Que com o passar do tempo, os homens e as mulheres casados parece que cai na mordidão, que não tem mais aquele desejo de como era antes. Porque Satanás sabe disso. Sabe por quê? Porque um dos pactos, um dos trabalhos que é feito lá no ocultismo para se ter prosperidade, precisa exatamente de um ato sexual. Só que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Aonde está isso? Em Gênesis. Gênesis diz: te darei uma mulher, do qual ela será tua ajudadora. E ali o Senhor fala: crescei-vos e multiplicai-vos. Quando o Senhor fala crescei-vos e multiplicai-vos, ele não está falando que é para você sair tendo um filho um atrás do outro que nem louco, não. Existe uma mensagem espiritual por detrás. Existe uma mensagem profética por detrás. Só que o povo não entende. Porque lê com os olhos carnais, sem entendimento. Eu sei que parece muita loucura isso aqui que eu estou falando. Mas é real. É real. É só você parar e raciocinar. Então, por que Satanás trabalha tanto para esfriar o relacionamento? Para e pensa aí. Vê aí. Quantas vezes em que você teve uma vida ativa com teu marido e vê, faz um balancete de todas as vezes que vocês estavam ativos, como que era a tua vida? Como que era a vida financeira de vocês? Sempre, todas as vezes que você tem a estabilidade, vocês estão no alto? Ou quando dá uma caída, amém? Da intimidade de vocês, o financeiro também dá uma caída. Por que que acontece isso? Porque Satanás trabalha na mente do homem e da mulher, mas principalmente do homem. Mas principalmente do homem. Por quê? Um homem, escuta isso aqui, olha como que uma coisa liga a outra. Um homem, amém? Um homem com a cabeça preocupada, angustiada, porque ele é o provedor da casa, porque ele precisa ali do dinheiro, ele não vai ter tempo para buscar a presença de Deus. E o que Satanás quer? Satanás quer calar a voz do sacerdote. Satanás quer fazer com que o sacerdote não fique no posicionamento que ele quer, que ele tem que estar. Ele é o cabeça. É ele que está cuidando da casa. Gente, em nome de Jesus, eu vou silenciar, sabe por quê? Porque isso aqui é só para tirar o foco. Porque não tem... gente, não faz sentido isso daqui, tá? Eu vou silenciar só para a gente não perder aqui, porque senão vai perder. Não faz sentido, é óbvio que uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Em nome de Jesus. Então, pega aqui, voltando. Não perde o caróis, não, gente. Porque o que o senhor está fazendo aqui, ele está trazendo entendimento para que muitas famílias aqui possam sair do ciclo que estava. Vamos lá, voltando. Por que Satanás faz com que homens e mulheres entrem no esfriamento do relacionamento conjugal? Por quê? Esfriou o relacionamento conjugal, vai vir ali o problema na área financeira. A área financeira, de duas uma, ou acontece primeiro do jeito ou acontece primeiro do outro. A área financeira abalada, o homem fica com a cabeça preocupada do que ele vai fazer para gerar dinheiro, para trazer sustento dentro de casa. Com isso, ele não consegue escutar a voz de Deus. Ele não escutando a voz de Deus, ele começa a não fazer o que ele precisa fazer dentro da casa dele. Quer fazer o quê? Orar e guardar e blindar a família e guardar e proteger a casa, porque ele é o escudo da casa. Cristo é o escudo da família, mas quem protege a casa é o sacerdote. Ou ele vai trazer o quê? Um problema financeiro para a pessoa ficar
presa ali na área financeira, e como aquele homem está com a cabeça tão preocupada que ele precisa de dinheiro para trazer o alimento para dentro de casa, ele esquece até que ele tem uma mulher dentro de casa. Ele esquece que ele casou, que ele tem uma ajudadora, que ele tem uma vida conjugal. Porque às vezes a mulher vai ali, vai procurar, ele vai pegar e vai falar assim, eu não tô aqui. Aí não acontece nada. Aí a pessoa acha que... Aí começam os outros problemas. Olha como é sério. Aí a mulher acha que tá tendo outro. Aí eles não conseguem ter mais relacionamento conjugal entre eles. Já vai procurar vídeo pornográfico. Já começa a levantar que tipo, passa uma menina, eu já vou olhar, passa um homem, eu já vou olhar com... Olha como que Satanás trabalha. Então, povo de Deus, a gente precisa entender que existem práticas que abrem legalidade, existem práticas que alimentam altares demoníacos. E se você não está tendo uma vida conjugal com o teu marido, você está dando legalidade para o espírito de miséria, para o espírito de pobreza vir sobre a sua vida. E outro, você mulher, que está constantemente falando que você está com dorzinha de cabeça para você não ter o seu momento de relacionamento com o teu marido, eu quero te dizer que você está sob uma doutrina de Jezabel. Manipulação. Existe outra forma que ela também age. Quando você oferece a prática do ato que é do casal, faz parte da aliança para ter benefício próprio. Jezabel. Jezabel. Eu não estou aqui dizendo que se você não tiver afim, você tenha que fazer. Até porque todo mundo aqui é maduro o suficiente para entender que quando se faz algo fora da vontade, é considerado, né? A gente não pode estar falando aqui. Então a gente sabe. E um casal maduro, um casal de homens e mulheres de Deus que carrega Cristo, sabe e te respeita. Não, hoje eu não quero, hoje eu não estou afim. E ponto. Só que não é normal você não estar afim todos os dias. Não é normal. Existe manipulação de rainha dos céus. Existe manipulação de Jezabel. Existe algum altar que foi levantado. Outro ponto também que não é normal. Tirar vantagem. Falar que vai se deitar com seu cônjuge para você ter benefícios. Sangue de Jesus tem poder. E eu já ouvi e vi com os meus próprios olhos a pessoa pegar e falar assim, não, eu vou dar meu jeitinho. Eu fiquei assim. E mulher de Deus, tá? Pessoa de Deus, de cargo pastoral. E eu ficar assim, se não é a própria Jezabel falando, eu não sei. Porque onde já se viu você pegar algo que Deus deu, que é maravilhoso, que é lindo, que é maravilhoso, que é lindo, que é o ato sexual, que gera vida, O ato sexual é para gerar vida. E você usar como moeda de troca para algo que você quer da terra, pelo amor de Deus. Isso é demoníaco. Porque quem faz isso é o povo lá das trevas, que usam o ato sexual como moeda de troca, como pacto de sangue branco, para conseguir o que eles querem. E nós, filhos de Deus, não podemos fazer parte disso. Nós não podemos fazer parte disso, queridos. Então, esses são alguns tipos de altares que passa de geração para geração. Porque às vezes você escutou que na tua família era normal fazer tudo isso, e não é. Às vezes você viu a sua mãe manipulando o teu pai fazendo isso, e não é normal, querido. Eu quero te falar que não é normal, é demoníaco. São altares que estão sendo mantidos de pé sobre a tua geração, e você precisa derrubar isso. E você precisa quebrar isso. Amém? Vamos lá, como que quebra? Arrependimento. Arrependimento. Se arrependa perante o Senhor. Peça perdão ao Pai por tudo que você fez e busque no Espírito Santo de Deus uma forma de você ir mudando isso. E aí eu costumo dizer o quê? Lembra quando você começou a namorar com o teu cônjuge? Lembra quando você conheceu? Não existia toda uma conquista? Querido, a gente precisa entender que um casamento ele tem que ser, eu tenho que conquistar meu marido todo dia. Se eu mantiver na minha cabeça de que ele já é meu, não dá certo.
Porque a tendência é esfriar. Satanás trabalha constantemente, sabe para quê? Para fazer com que famílias se desfaçam, para fazer com que famílias se rompam, para fazer com que famílias se quebrem. Porque o que ele odeia é família. Ele quer que filhos fiquem sem pais, que mulheres e homens se divorciem e fica cada hora tentando ir com outro, ou então caia na prostituição, na fornicação. Então, o relacionamento ele tem que ser feito, amém? É conquista todos os dias. É inovação todos os dias. E entenda quando eu falo. Inovação não é para você sair daqui, pelo amor de Deus, entrar num site aí de sexy shop e comprar nada, não. Pelo amor de Deus, não é isso. É você sair para jantar. É você, amém? Eu vou... O Senhor já está me incomodando um pouco, assim, incomodando não que Cristo não incomoda, mas o Senhor já tem falado ao meu espírito para fazer uma imersão sobre área sexual, sobre casais, tá? Eu vou conversar com meu marido, é que a gente está com muita coisa para fazer. Mas eu vou ver uma data até o final do ano, antes de acabar o ano a gente faz, amém? Uma imersão sobre isso. Porque, povo de Deus, isso é muito sério. Vocês precisam, amém? Nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. É sair do modo automático. É sair, amém? Do modo que, tipo assim, saio com meu marido e ele chegou de casa, eu tenho um momento ali, tipo, tchau, eu e ele, acabou. Não, passe tempo. Ai, mas eu tenho filho. Deus vai te dar uma estratégia. Ah, eu sou prova que Deus te dá uma estratégia. Deus te dá uma estratégia. Mas o casal, entenda, querido, a prosperidade, a fluidez do espírito sobre uma casa depende de você, homem, e depende de você, mulher, como casal. Ai, mas o meu marido, só eu conheci Jesus agora. Só eu que encontrei Jesus até agora. Saiba que quando você está cheia da presença e você tem um ato sexual com o teu marido, com o teu cônjuge, você está santificando ele. Se você, marido, está cheio da presença e a tua esposa ainda não conhece, você está tendo o quê? Você está santificando a ele, porque existe um pacto de sangue, é uma aliança. Outro ponto primordial. Isso só vai acontecer se você for casada de forma legal. Se você está na fornicação, isso não serve para você. Você vai ter que ir lá, acertar o que está desacertado para poder acontecer. Porque você ainda está dentro de uma prática de pecado. Então, a gente precisa entender que isso é para quem está dentro da aliança. Que aliança, Michele? Quando eu, Michele, fui lá no cartório e assinei que agora, a partir de agora, eu não sou mais solteira, eu sou casada. Eu sou casada. O meu estado civil perante a lei dos homens mudou. Eu já não sou mais solteira. Agora eu tenho um homem, amém? Que é responsável pela minha vida e eu estou me aliançada com ele. Aí isso te dá o respaldo para você viver tudo isso que eu estou falando. Caso contrário, ainda não. Então, percebe que é muito mais complexo do que a gente imagina? Que são etapas. Isso eu estou falando aqui por cima. E eu também não sei nem por que Deus pediu para mim entrar nesse assunto. Eu acredito que existem algumas pessoas aqui que precisavam ouvir isso. Amém? Então, povo de Deus, para não alongar, porque esse assunto é muito extenso, destrone esses altares. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Destrone esses altares em nome de Jesus. Se arrependa. Glória a Deus, Tânia. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, existem coisas na nossa vida que é muito mais profundo do que a gente imagina. E tem gente que não vai suportar ouvir, porque parece muita loucura. Mas a palavra fala o quê? Que a verdade causaria coceira aos ouvidos. Mas Deus está trazendo a verdade, porque Ele quer ver os seus filhos prosperarem. Ele quer ver os seus filhos
fluindo na presença, ele quer guardar a família, porque família é a herança do Senhor, família é bem divino, família é projeto de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Versículo 10. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel e Samaria, e reinou 16 anos. Fez o mal aos olhos de Yahvé, e não se afastou de nenhum dos pecados do qual Jeroboão, filho de Nebate, que induziu o seu povo a Israel a errar. Porém, andou obstinadamente em pecado. Quanto às demais atitudes de Jeoás, como todos os acontecimentos de seu reinado, todos os seus atos e realizações, inclusive a guerra que estabeleceu contra Amazias, rei de Judá, estão registrados por escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto com os reis de Israel. A morte de Eliseu. Versículo 14. Eliseu ficou doente da enfermidade que levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida, Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retesa o arco. E Joás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: abre a janela que dá para o oriente em direção ao leste e atire. O rei assim o fez, e Eliseu afirmou: esta é a flecha da vitória de Yahvé, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerás todos os arameus em Afaque e serão aniquilados. Em seguida Eliseu disse mais: pega as flechas. Ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate elas no chão. E ele as arremessou no chão e as golpeou por 3 vezes seguidas e cessou. Isso aqui é um ato profético. O homem de Deus ficou muito triste, irritou-se contra ele, exclamando: eu preciso dar 5 ou 6 golpes. Desse modo, iria derrotar a Síria e a arrasaria por completo. Todavia, agora vencerás aos arameus de 3 vezes somente. Então, vamos lá. Um ponto. O que Eliseu aqui fez com o rei? Amém? Ele pediu para que o rei pegasse ali e batesse com as flechas várias vezes ao chão. Era um ato profético. Só que o rei não entendeu a mensagem. O rei ali bateu somente 3 vezes. Ele achou que já estava o suficiente. Só que Eliseu estava mostrando para ele que não, era necessário ele bater de 5 a 6, porque a quantidade de vezes que ele bateria seria a quantidade de vitória que ele teria. E isso daqui mostra para mim e para você o quê? Quantas vezes o Senhor pede para a gente fazer algo e a gente para porque a gente acha que já está bom? Ah, já deu. A gente desiste. E o Senhor fala: se você tivesse persistido, se você tivesse perseguido no que eu te mandei fazer, você estaria num outro nível. Por que você desistiu? Deus está falando. Por que você desistiu? Aí entra lá no Novo Testamento que fala: pedir, pedir, bater, bater, e a porta vos abrir-se-irá. É desse sentido. Porque às vezes o Senhor está pedindo para a gente fazer algo e aí a gente acha que já está bom. Ah, não, na minha visão já deu, na sua visão, mas e na visão de Deus? Deus tem muito mais para entregar. Só que se você não cavar mais, não vai entregar. Só que se Deus não tiver ali, não vai dar. É como você cavar um poço. Você vai cavar um poço, você vai fazer uma cisterna ali, vai chegar a hora que você vai pegar e falar assim: cara, aqui não tem água. Aqui não vai ter água. Só que se você continuar, persistir, perseverar e fazer aquilo que Deus está mandando, vai brotar água e vai brotar água em abundância.
Às vezes Deus está pedindo para você fazer alguma coisa que aos teus olhos fala, para mim já deu. Para você já deu, mas para Deus não. Vamos lá. Passados esses acontecimentos, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Por que a cada primavera? Porque a primavera é o que começa a dar fruto. Então, deixa eu te falar algo. Quando você começar a dar fruto na tua vida, quando você começar a dar fruto na sua casa, quando você começar a frutificar na presença do Senhor, é aí que o inimigo se levanta. Por quê? Para roubar os seus frutos. Aí você tem que se manter fiel, persistente, não retroceder. Sabe por quê? Porque o ladrão não vem roubar a casa vazia. Ele não vem trazer guerra, amém? Para quem não tem nada para dar. Ele não vai roubar o que não tem. Ele vai roubar onde tem semente. Ele vai roubar onde tem fruto. Vamos lá, versículo 21. Certa ocasião, alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem e avistaram de repente uma das tropas. Então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Um ponto. Vamos lá. Michele, por que isso aconteceu? É milagre? É milagre. Mas por quê? Porque a unção impregna nos ossos. A unção impregna no cabelo, nos pelos, em tecido, no entanto que o lenço de Paulo curava, e nos ossos. É por isso que esse homem ressuscitou. Eliseu era um homem ungido. Ele carregava unção. E a unção dele permaneceu nos ossos. E aí entra aquela coisa que eu já fui falado aqui. É por isso que não se crema. É por isso que não se pode cremar. Porque a unção de um homem de Deus, de um ungido do Senhor, traz santificação para aquele lugar, para aquele terreno. Vocês sabiam disso? Para dentro do cemitério? E onde que Satanás faz trabalho? Dentro do cemitério. Você sabia que tem lugares que não tem como fazer, porque tem gente enterrado lá que é de Deus? Vocês conseguem entender que até na morte Deus protege? Até na minha morte, na tua morte, nós que somos ungidos, se nós morrermos ali e estivermos enterrados, aquele lugar se torna santo? É por isso que não se crema. Então, em nome de Jesus, é por isso que nós precisamos, amém? Em nome de Jesus, nos santificar e buscar, Senhor, libera unção, porque até mesmo depois da morte, Deus pode continuar usando a nossa vida para trazer santidade sobre os ambientes, santidade sobre as pessoas, santidade sobre os lugares. A unção, ela entra nos ossos, e deixa eu te falar, se você ainda não experimentou isso, eu declaro em nome de Jesus que você viva. Porque quando a unção vem, ela literalmente tem cargas de unção que o Senhor dá, que o teu corpo não aguenta. O teu corpo não sustenta. O teu corpo não sustenta. É por isso que nós vamos subir com o corpo glorificado para Deus, para as regiões dos céus. Por quê? Porque lá nós não vamos ter esse corpo carnal. Vai ser um corpo glorificado, que já vai estar no ambiente da glória. Então, raciocine isso aqui, parece minha loucura, mas não é, tá? Porque às vezes as coisas de Deus é loucura. Quanto mais da glória você tiver aqui, mais você vai estar se ambientando com a glória do céu. Amém? Então, lembra que eu falei que todas as vezes em que você busca o Senhor, que você adora Ele, que você recebe da glória de Deus, você está se preparando para voltar para a tua casa? Você está se preparando para voltar para o seu lugar de origem? Lá é o teu destino, mas lá também é a tua origem. Então, quanto mais da glória você tem aqui, mais o teu espírito vai estar conectado com o ambiente do qual ele vai passar a eternidade.
É um reconhecimento de território, vamos dizer assim. É por isso que a gente precisa buscar da glória de Deus. É por isso que nós precisamos, amém, nos alimentar da presença de Deus e pedir, Senhor, me faça e me permita receber a tua glória. Permita-me, Senhor, que eu entre no trono dos santos, que eu acesse o santo dos santos, que eu receba a unção. Porque o teu corpo espiritual vai estar sendo adaptado para viver na glória. Porque este corpo carnal aqui não suporta o tamanho da presença. Nós não suportamos. No entanto, que quando nós estamos ali buscando a face do Senhor, ou um homem que é cheio da presença de Deus, uma mulher que é cheia da presença de Deus, vem e impõe a mão sobre a sua vida, vem e ora por você, mesmo que seja à distância, porque para o Espírito Santo não existe barreira de internet, não existe barreira de celular, de ambiente físico. Amém? É por isso que quando as pessoas tocam em você, você recebe um poder que muitas vezes você não consegue ficar de pé. E dependendo da carga de unção, aquilo é tão violento que você fica com o corpo doído. Doído de tanto poder e tanta glória, porque o corpo físico não suporta. Então, querido irmão e querida irmã, destrone os altares demoníacos. Faça o caminho de arrependimento. Busque a face do Senhor. Levanta um trono de adoração, você com o teu cônjuge, para quem é casado. Faça do teu leito um altar de adoração e começa a viver a glória, a viver o sobrenatural de Deus de forma natural. A receber com fluidez a glória do Senhor. A unção do Deus vivo de Israel. Que o Espírito Santo te encha, que o Espírito Santo te toque. Uma mulher que é cheia de unção, ela consegue santificar o marido durante o ato. Aos poucos, vai se chegando ali a presença do Senhor. Porque cadeias demoníacas vão sendo quebradas. Cadeias demoníacas vão sendo desfeitas. Altares que estavam sendo levantados de falsa adoração começam a dar lugar para o altar de adoração verdadeiro. Então, para você que ainda é solteiro, Deus está te dando uma grande oportunidade de você já sair e quando você casar, você fazer o que é certo. Olha o cuidado que Deus tem com você. Eu louvo muito a Deus porque eu demorei para casar. Por quê? Eu aprendi antes. Eu não precisei sofrer dentro do meu casamento. Porque Deus me preparou e eu tive uma preparação doída. Doída. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu me inspiro em você, eu queria ser como você. Aí eu falo, gente, cada um é cada um. Louvo a Deus que vocês reconhecem Deus na minha vida. Mas para mim chegar onde eu cheguei, eu sofri muito. E eu gostaria que muitos de vocês não sofressem da forma como eu sofri para poder chegar onde eu cheguei. Porque não é fácil. O processo de amadurecimento, o processo, amém, de prova, não é fácil. Não é. É doído. Quantas e quantas vezes eu chorei e quantas vezes eu ainda choro. Então, eu digo com toda certeza, para você que é solteiro, o teu casamento será um casamento próspero, abençoado, frutífero em todas as áreas da tua vida. Por quê? Porque o Senhor está te dando bagagem, amém? Para que você saiba o que fazer quando isso acontecer. E para quem já é casado, Deus está também nos dando, amém? O quê? Dando a vocês a oportunidade de fazer dar certo, de fazer algo novo. Porque Deus traz à luz tudo que está às trevas, porque Ele quer alinhar. Ele quer alinhar. Ele quer trazer alinhamento para dentro das casas. Ele não, gente, não é desejo do Senhor que nenhuma família se desfaça. Não é desejo do Senhor que vocês fiquem solteiros. Isso é mentira de Satanás. Vamos lá, para a gente não se estender muito. Versículo 22. Azael, rei da Síria, subjugou a Israel durante todo o reinado de Joacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel
e se compadeceu dos israelitas e demonstrou seu carinho para com eles, por causa da aliança celebrada com Abraão, Isaque e Jacó. Até nossos dias não os quis destruir, nem os rejeitou para longe de sua face. Morreu Azael, rei dos arameus, e Ben-Hadad, seu filho, governou na Síria em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, durante a guerra. 3 vezes Jeoás o feriu severamente, venceu e recuperou as cidades de Israel. Amém? Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, eu acredito que o Senhor vai fazer algo novo. Amém? O Senhor fala que é tempo de viver algo novo. É tempo de viver o novo do Senhor. Vocês conseguem entender, para vocês que estão lá no jejum, que o alinhamento profético e a ativação profética tem tudo a ver com isso daqui? Porque às vezes você recebeu uma palavra de prosperidade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e não estava fluindo, só que você não sabia o porquê. Hoje o Senhor trouxe a revelação de que talvez é o teu altar conjugal que está, amém, quebrado. E você precisa, Deus abençoe, amém? E você precisa restituir. Você precisa trazer vida para dentro desse altar. Para quem é casado. Para quem não é casado ainda, você já está fazendo o quê? Cultivando. Cuidando das tuas sementes. Sabendo o que fazer. Para depois não se perder. Então, querido irmão e querida irmã, eu peço que você hoje, amanhã, é considerado Shabat. Amém? Amanhã é considerado Shabat. E quando o outro não quer? Irmão, é difícil quando o outro não quer. Mas o que você vai fazer? Aquilo que nós acabamos de ler aqui. Seja persistente em oração. Primeiro ore para que as escamas dos olhos caiam. Amém? Primeiro ore para que as escamas dos olhos da pessoa caiam. E que todo muro que Satanás levantou, que está impedindo o Espírito Santo de acessar essa vida, também seja destronado. E começa a fazer. E Deus vai começar a fazer. Nós precisamos entender algo. Amém? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Às vezes, Deus está apertando você e o teu cônjuge para vocês terem um momento de intimidade com vocês. Isso aqui já foi falado há algum tempo atrás. Amém? Só que vocês estão lutando, porque, eu não tenho dinheiro. Porque... Tudo bem, querido. Mas deixa eu te falar. Jesus é o nosso Shabat. Ele é o nosso descanso. Se você é a pessoa que você... Amanhã, vamos falar amanhã, porque no domingo geralmente se tem culto, né? Domingo é dia de visitar a família, domingo é dia de fazer uma comida diferente e ir para o culto. Domingo geralmente é destinado para essas coisas. Mas você que tem a oportunidade, escuta isso aqui, de, ou a partir de hoje à noite, ou amanhã, de passar um momento com a tua família, eu quero que você faça algo diferente com o teu cônjuge, ou se você não tem com quem deixar os teus filhos, com a tua família, para você começar a trazer restauração para dentro da tua casa. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai sair com o teu cônjuge, você vai pegar e vai sair com a tua família, para qualquer lugar, nem que seja para a pracinha da sua cidade, mas tenha um tempo de qualidade com eles, para que isso gere memória sobre a vida dos teus filhos e mostre a Deus e principalmente às trevas que vocês têm uma família. Para quem tem filhos, mas que os filhos já são grandes ou tem com quem deixar, tira um momento de intimidade com teu marido. Tira um momento de intimidade com a tua filha, com a tua esposa. Irmão, eu não tenho dinheiro. Frita um ovo e coloca uma folha de alface, mas faça com amor, que vai tocar. O problema é que a gente coloca empecilho em tudo. O problema é que a gente acha dificuldade em tudo. A gente precisa entender que o dinheiro gasto com a nossa família não é gasto, é investimento.
Porque às vezes a gente está guardando dinheiro para comprar bens, para investir em coisas e não em pessoas. E o dinheiro não tem que ser investido em coisas, o dinheiro tem que ser investido em pessoas. E uma família estruturada, ela tem a presença de Cristo. Ela tem a presença do Deus vivo de Israel. Então que hoje vocês possam, o Espírito Santo de Deus possa falar com vocês. Amém? Porque eu sinto que Deus quer restaurar altares aqui, mas não altares de igreja, altares conjugais, altares de família. Oi, filho, eu já vou ver. Altares de família. Deus quer trazer vida e vida em abundância. Então, por mais, e deixa eu te falar, às vezes não vai ser fácil. Às vezes o outro não vai entender. Às vezes o outro vai vir com arrogância. Mas seja persistente. Lembra aqui do que nós acabamos de ler. Aqui o rei bateu 3 vezes. 3 vezes. E ele falou que já estava bom. Mas aí Eliseu disse, por que você não continuou batendo? Era para bater de 5 a 6. Porque se você continuasse batendo de 5 a 6, você teria vitória 6 vezes contra os reis da Síria. E o que o Senhor está falando aqui é, persista. Eu não falei que é a hora de terminar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Persista. Amém?